Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos saber então, continuar a nossa aula. Essa aula é a aula 18, referente a equinodermos, né? Um pouco da ecologia e um pouco de aprofundamento sobre o filo do equinodermata. Então, esse filo equinodermata possui como características principais serem animais de vida livre, né? São triblásticos, celomados, né? Do tipo enterocelomados e deuterostômios, tá? Os adultos eles já possuem uma simetria radial, né? Geralmente pentarradial, exemplo as estrelas do mar, mas as larvas elas possuem uma simetria bilateral, certo? Esses são animais dotados de uma característica exclusiva, né? Que é uma diagnose do grupo, que é o sistema ambulacrário ou os pés ambulacrais ou hidrovascular. E são exclusivamente marinhos. Uma das características dos equinodermatas é que eles são associados a um grau de parentesco mais próximo com os cordados, por causa justamente dessa origem celomática, né, desse enteroceloma, e também eles possuem um endoesqueleto homólogo, tá? Então, ou seja, eles apresentam a mesma origem, esse endoesqueleto possui uma mesma origem embrionária a partir da mesoderma, do folheto embrionário mesoderma, tá? Nós temos como classificação a classe equinoidea, que são os ouriços do mar e as bolachas da praia. Então aqui a ordem é Cliperasteroidea, tá? Então as bolachas da praia e os ouriços. A classe Ophiuroidea, que são as serpentes do mar, muito semelhantes estruturalmente às estrelas, que são da classe asteroide. Então todas as estrelas do mar são dessa classe, possuem essa classificação, estão dentro dessa classe asteroide. E nós temos os crinoides ou classe dos crinoidea, que são na realidade os lírios do mar, tá? Então nós temos essa classificação dentro dos equinodermata. E nós temos ainda os holoturoides, que são os pepinos do mar. Então, a gente observa que tem uma riqueza de indivíduos, né, de classes, uma riqueza de espécies ampla até esse grupo, tá? Fisiologicamente, esse grupo possui como características um sistema digestório completo, né, com uma boca na fase oral, né, ou na região dorsal, né, então essa fase oral é a região dorsal do corpo, e um ânus na fase aboral, que é na região mais ventral do corpo do animal, certo? Eles possuem uma digestão extracelular, contudo tem alguns grupos, dependendo das classes, há algumas distinções ou algumas exceções a essas características gerais. Por exemplo, os ophiuroides, eles não possuem ânus, tá? Embora o filo possua como característica geral esse sistema digestório com boca e com ânus, tá? As estrelas do mar, por exemplo, elas possuem hepatopâncreas como glândulas digestivas. Então o sistema digestório já é trabalhado através dessas glândulas digestivas. Os ouriços do mar possuem o que a gente chama de lanterna de Aristóteles, né, que é uma estrutura que fica nessa região aboral, né, relacionada com a busca de alimentos, com a captura de alimentos também, né, possui toda uma estrutura, a gente vai já ver nos próximos slides. Os crinoides possuem um tubo digestivo em formato de U, onde a boca ela fica paralela ao ânus, tá? A região do ânus. Então, aqui nós podemos ver a lanterna de Aristóteles, então essa estrutura nos ouriços do mar, né, que ficam bem na região mesmo abaixo, e possui essa lanterna de Aristóteles possui estruturas semelhantes a dentes que ajudam, auxiliam nesse processo de captura de alimentos e de digestão, tá? Uma característica peculiar do grupo, exclusiva e diagnóstica do grupo
é esse sistema aqui, que é o sistema hidrovascular ou ambulacrário. Nesse sistema, por que esse sistema é tão importante para os equinodermata? Porque ele está associado a várias funções fisiológicas desses animais. Por exemplo, está associado à locomoção, respiração, captura de alimentos, serve como um tipo de órgão sensorial, tá? Então está envolvido em várias funções importantes, tanto para a fisiologia, para a biologia, para a ecologia do grupo, tá? Então trata-se de um sistema de túbulos, né, de tubos e bolsas cheias de água do mar, onde essa água ela penetra por essas estruturas, por uma estrutura específica chamada placa madrepórica ou madreporito, que é essa estrutura aqui, ó, bem que fica na região, nessa região do canal central, tá? Então aqui, ó, fica o madreporito, a água penetra por esse madreporito e circula em toda essa região de bolsas e dutos, certo? Então, que são dutos circulares no caso. Dentre desse canal circular, então partem 5 canais principais, que é o que dá essa característica de simetria pentarradial, tá? Então é uma característica exclusiva para o grupo dos equinodermata. Quando a gente pensa na funcionalidade, vamos dizer, desse sistema, vamos imaginar uma estrela do mar e a função desses canais, né, desse sistema hidrovascular para a locomoção dessas estrelas do mar. Então aqui nós temos a estrutura geral, a placa madrepórica, os canais e aqui nós temos uma ampliação desses canais, certo? Que nós temos aqui, ó, as ampolas, tá? Então, quando essas ampolas elas se contraem, né? Elas expulsam a água e se contraem, isso faz com que o pé, que são essas bolinhas, vamos dizer assim, aqui nós temos as ampolas e aí nós temos uma região que nós chamamos de pé. Esse pé, ele se distende. Quando ele se distende, ele se fixa, ele libera uma glândula, né? As glândulas aqui nessa região do pé liberam um muco que faz com que esse pé se fixe no substrato, certo? Quando as ampolas se distendem, então aqui adere, então ele consegue se locomover. Quando a ampola se distende, ou seja, ela enche de água, faz com que esse pé ele se contraia e ele se desprenda do substrato, certo? Quando ele se desprende desse substrato, então ele solta e o pé posterior, né, ocorre a mesma coisa aqui, ó. Contração da ampola, o pé se distende. Distensão da ampola, o pé se contrai e assim as estrelas do mar realizam o processo de locomoção. Essa contração e distensão dessas ampolas vai depender do fluxo de água que entra por essa placa madrepórica e se distribui ao longo desses canais pentarradiais, tá? Então aqui a gente tem o exemplo aqui, ó, mostrando os pés e na pontinha desses pés tem essas glândulas mucosas que produzem essa substância que serve para aderir a estrela do mar, no nosso exemplo, ao substrato. No caso do sistema nervoso, é um sistema nervoso circular, né, com projeções pentarradiais e que se ramificam, inervando todo o corpo do animal. Esse sistema nervoso dos equinodermos, ele é simples, ele não é um sistema complexo, certo? E possui receptores químicos e táteis na região oral e na região dos pés, que servem para o reconhecimento do ambiente, tá? Em relação à reprodução, são espécies sexuadas, dioicas,
certo? Com 2 sexos separados, apresentam uma fecundação externa, ou seja, liberam os gametas para a água e na água ocorre essa fecundação, e com um desenvolvimento indireto, formando larvas, né, de vários tipos. Então aqui nós temos uma larva jovem. Essa larva jovem, ó, nessa fase larval, que a gente chama de larva braquiolária, ela possui uma simetria bilateral. À medida que essa larva vai se desenvolvendo, né, aí o animal adulto adquire já uma simetria ou uma assimetria ou uma simetria pentarradial, tá? No caso do sistema circulatório e do sistema excretor, são ausentes, certo? O sistema respiratório são em alguns grupos auxiliados por estruturas chamadas de pápulas, tá? Então essas pápulas, e também esses pés ambulacrários, né? O sistema ambulacrário ajuda nessa troca de gases. Em asteroides e equinoides, há o que a gente chama de brânquias ramificadas. Então aqui, ó, no ouriço do mar, nós temos a presença dessas pápulas e a presença dessas brânquias, tá? E então, como características principais do grupo dos equinodermos, né, não é um grupo com uma fisiologia muito complexa, tirando essa característica do sistema ambulacrário, né, que traz inclusive essa simplicidade, porque é esse sistema que realiza, vamos dizer assim, a maioria das funções fisiológicas desse grupo, tá? Então, beijo, até a próxima aula. Tchau!